Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante dentro da estrutura de dados, a diferença entre fila estática e fila dinâmica. Essa apresentação ficará por conta de alunos do IFMA Campus Coelho Neto, da turma 3º TI Matutino. Esses alunos são Francisca Andressa, Cauã Souza, Letícia Lopes, Maria Gisele e Maiara Araújo. Antes de tudo, é importante lembrar o que é uma fila em programação. Fila é uma estrutura tipo FIFO, que significa First In, First Out, ou seja, o primeiro elemento a entrar é o primeiro a sair, como em uma fila de banco ou supermercado. Agora que você relembrou esse conceito, vamos entender melhor os dois principais tipos de fila. Olá, meu nome é Cauã e eu vou falar sobre a fila estática. Bom, a fila estática é uma estrutura de dados linear baseada em um array com tamanho fixo, ou seja, a capacidade da fila é definida no momento da criação e não pode ser alterada durante a execução do programa. Daí vem o nome fila estática. Ela utiliza um bloco de memória contínuo, o que significa que todos os elementos são armazenados lado a lado na memória, facilitando o acesso por meio dos índices. E essa organização em índices, ela favorece a velocidade de acesso aos elementos, porque o computador ele acaba localizando esses índices de forma direta. Bom, as operações da fila, elas são a inserção de novos elementos no final por o comando enqueue e a remoção de elementos no início, chamada do comando dequeue. Ambas essas duas operações, elas seguem uma ordem rígida de entrada e saída, e não é possível inserir no meio da fila ou remover elementos fora dessa ordem. E isso é bom porque garante uma flexibilidade melhor na manipulação de dados da própria fila. Como o espaço ele é reservado de forma fixa e não muda, a implementação da fila é considerada simples e eficiente em termos de recursos, especialmente para aplicativos pequenos, onde o número de elementos ele é controlado. Só que esse modelo ele tem restrições. Por exemplo, não é possível mudar o tamanho da fila, e quando os elementos são removidos, os espaços vazios eles não são reutilizados automaticamente. E isso pode acabar levando ao desperdício de memória, mesmo quando a fila parece estar vazia. Dinâmica. Diferente da estática, ela é implementada com ponteiros e normalmente usamos listras encadeadas. Isso permite que seja variável, ou seja, ela pode crescer ou diminuir conforme a necessidade. As características principais são tamanho dinâmico, usa ponteiros para ligar os elementos. A memória é alocada dinamicamente sob demanda. As vantagens: utiliza a memória de forma mais eficiente, ocupando apenas o espaço necessário. Não tem limite fixo de elementos. As desvantagens: a implementação é complexa. A implementação é mais complexa e o acesso aos elementos pode ser mais lento que em arrays. Bom, agora vamos fazer uma comparação direta entre os dois tipos de fila. A fila estática utiliza um array como estrutura de armazenamento. Isso significa que ela tem um tamanho fixo definido no momento da criação. É uma implementação mais simples e direta, mas pode acabar desperdiçando memória caso o espaço reservado não seja totalmente utilizado. Por outro lado, a fila dinâmica usa ponteiros geralmente por meio de listas encadeadas. Elas têm um tamanho variável, ou seja, ela cresce e diminui conforme os dados entram e saem. Isso permite um uso mais eficiente da memória, mas exige um código mais complexo e um pouco mais de cuidado na implementação. Em resumo, se você está lidando com um sistema simples e com a pouca memória, a fila estática pode ser suficiente. Mas se precisa de flexibilidade, como os sistemas que processam volumes variados de dados, a fila dinâmica é a melhor escolha.
Agora que entendemos a diferença entre fila estática e fila dinâmica, vamos ver alguns exemplos práticos de onde cada uma delas é mais utilizada. A fila estática ela costuma ser ideal em sistemas embarcados como sensores ou dispositivos de hardware, onde o espaço de memória é limitado e o volume de dados a ser processados é mais previsível. Também é muito comum em buffers de tamanho fixo, por exemplo, em sistemas de áudio ou vídeo onde sabemos exatamente quantos dados serão armazenados por vez. Já a fila dinâmica ela é preferida em situações mais complexas, como em sistemas de impressão, gerenciadores de tarefas ou em filas de rede, onde a quantidade de dados pode se variar bastante. Olá, eu sou a Letícia e agora vamos recapitular tudo o que vimos até aqui. A fila estática é uma estrutura mais simples que usa arrays com tamanho fixo. Ela é fácil de implementar e tem acesso rápido aos elementos, mas pode desperdiçar memória e não é adequada para situações em que o número de elementos varia muito. Já a fila estática ela é construída com ponteiros e nós, permitindo que cresça ou diminua conforme a necessidade. Ela se adapta melhor a cenários imprevisíveis, usando a memória de forma mais eficiente. Em contrapartida, exige uma lógica de implementação mais complexa e pode ser um pouco mais lenta no acesso aos dados. Ou seja, não existe um tipo de fila melhor universalmente. A escolha entre fila estática e fila dinâmica depende do problema que você precisa resolver. Se você sabe a quantidade de dados com antecedência e quer simplicidade, use uma fila estática. Se você precisa de flexibilidade para lidar com volumes variáveis de dados, a fila dinâmica será mais eficiente. Esperamos que esse vídeo tenha esclarecido as principais diferenças entre esses dois tipos de estruturas e te ajude na hora de escolher qual implementar em seus projetos. Se ficou com alguma dúvida ou quiser compartilhar um exemplo prático que você já viu ou implementou, deixa aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima aula!